Olá, aluno que está acessando aí o site do Colégio Nacional, após aí uma prova interessante aí que você fez, o segundo dia do Enem de 2012. Meu nome é Wagner, sou coordenador da área de linguagens e códigos dessa escola e hoje estou aqui para conversar com você um pouquinho sobre a prova de língua estrangeira, tá? E eu tenho aqui do meu lado excelentes professores aí, a Débora de inglês, que vai trazer aí a visão dela de como foi essa prova, e também do São Nunca aí, para falar um pouquinho sobre a prova de espanhol. E aí, pessoal? Então, assim, antes da gente, no caso, passar a bola para o São Nunca e analisar um pouquinho, já tem uma pergunta para você, São Nunca, antes da gente começar aí. No geral, a prova de espanhol, ela atendeu às expectativas desse aluno aí que um aluno egresso aí do ensino médio? Foi uma prova interessante? Eu queria que você falasse um pouquinho no geral dessa prova. Wagner, a prova, lógico, que foi uma prova interessante, o nosso aluno viu essa matéria, trabalhamos textos com coisas parecidas, mas quando você pega e faz uma comparação do grau de dificuldade da prova de inglês e de espanhol, você vê que teve uma diferença, né? Falar sobre sítio arqueológico, nós falamos, sobre o Peru, sobre Eduardo Galeano também falamos, sobre Mafalda nós falamos, o aluno lembra disso, estava no material do aluno, inclusive, é da revisão, nós falamos. Então você percebe uma prova densa, uma prova mais intelectual. Se a gente comparasse com o ano passado, né, com as questões de espanhol, as questões desse ano, elas são questões maiores, com menos figuras. Então, assim, no geral, na sua visão, é uma prova que teve um grau de dificuldade maior? Teve um grau de dificuldade maior. Exigiu do nosso aluno, o nosso aluno ele teve condição, sim, de fazer essa prova. Foi uma prova que trabalhou questões mais da América Latina, foi prova que trabalhou uma parte um pouco contextualizada com história, com política, com a exploração da América Latina, estava muito constante isso. Então, teve uma prova, foi uma prova de um grau mais elevado. O aluno tinha que realmente que ler com atenção, vai, e trazer e ter coisas antes, né, que ajudasse a fazer a questão. Tinha que ter conhecimento de mundo também. Tinha que ter conhecimento de mundo prévio. Foi interessante, sim. Então, eu não posso dizer que essa prova foi uma prova ruim. Mas eu posso dizer que o nível não foi o mesmo do nível de inglês. Então, já aproveitando essa questão do nível, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns dados que os professores aí, no caso, colheram, né, sobre essa questão importante aí, né? Então, aqui vamos dar uma olhadinha. Bom, só um minutinho aqui, que vamos chegar lá. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Não quer passar, mas vai chegar lá. Aí. Agora sim. Nível de dificuldade da prova. A prova vocês analisaram, né? Nós temos aí nível de dificuldade, você colocou aí fácil nenhuma questão, nível médio aí 2 questões e com nível difícil 3 questões. Então foi uma prova realmente que exigiu muito desse aluno, desse candidato. No meu modo de ver, sim. Não era uma prova que você senta, lê, e é isso aqui. Você tinha que observar. Era uma coisa que você tinha que estar atento a conhecimento de mundo, como você falou, certo? E de outras disciplinas. Então, essas questões que é 2 do nível médio, que são 2 do nível médio, aquela é do sítio arqueológico. Eu considero aquela questão de nível médio. E também aquela que falava do obituário. Eu acho aquilo também nível médio. Agora, as outras eram mais complicadas. Inclusive, tinha uma questão sobre a Guerra das Malvinas, né? Justamente. Eduardo Galeano, Guerra das Malvinas e a tirinha é da Mafalda. Perfeito. A gente caminhar um pouquinho aqui, a gente vai ter a interdisciplinaridade, né? São questões assim, até que ponto as questões diziam respeito simplesmente ao espanhol, ou elas traziam algum conteúdo histórico, né? Você colocou aqui de outras disciplinas, entre as disciplinas, que todas as 5 questões, elas permeavam aí conteúdos de outras disciplinas. Foi uma surpresa, São Nunca? Wagner, eu sempre contei com isso, né? Eu sempre falo para os nossos alunos que o espanhol, ele é um instrumento para a gente ler coisas de outras disciplinas, né? Então isso não foi. Mas eu achei que foi bastante pesado, às vezes, o que pedia. Um nível de leitura que às vezes o aluno, conforme o aluno, eu tenho certeza que o nosso aluno não,
mas conforme o aluno não iria conseguir chegar nesse nível, de abstração. Não, perfeito. Eu percebo isso. Perfeito. Vamos analisar aqui o último tópico em relação à abordagem de conteúdo, né? A prova de espanhol é evidente que é uma prova mais interpretativa e não foi diferente nesse processo, né, Não, esse não foi, era uma prova de interpretação de texto, não havia necessidade do aluno saber verbo, conjunção, nesse caso não, certo? Ele tinha que ler, interpretar e pensar em cima dessa prova. Mas eu penso que foi uma prova bonita, valorizou o espanhol sim, certo? Teve diferença, de nível? Teve, mas valorizou a língua espanhola, a riqueza que ela traz, né, toda a riqueza da América, né, da nossa história, do nosso povo. E eu não posso dizer que, no fundo, eu fico também um pouco orgulhoso de ter uma prova mais intelectual. Eu penso assim, eu acho que isso é um aspecto positivo também, né? Você achar só que é negativo, não. Eu acho que desperta esse aluno também para ele ler aí diferentes fontes, né, no país, jornais, revistas, para ter realmente acesso a essa linguagem, esse conteúdo, não é isso? Mas o nosso aluno sabe que a minha aula é sempre muito cultural, né? Sempre aí buscando essa cultura da América, e isso que faz a diferença. Por isso que eu acho que o nosso aluno caminhou bem. Não, perfeito. Muito obrigado, São Nunca. Vamos trazer aqui também para a nossa discussão a professora Débora, né? Esse sorriso aí quer dizer o quê? Que a prova realmente ela trouxe questões contextualizadas, interessantes. Na sua visão, o aluno de inglês que optou pela disciplina de inglês, né, no caso como língua estrangeira, ele fez uma boa escolha? O inglês realmente, as 5 questões foram muito boas, interessantes. Qual que é a sua visão geral da prova? Sim, Wagner. Bom, a prova de inglês foi uma prova muito bem construída, ela foi muito variada, e o aluno que escolheu a opção de língua estrangeira em inglês, acredito que foi bem sucedido porque todos os textos de todas as questões traziam elementos que são comuns aos alunos. Então, trouxe, por exemplo, a escritora britânica J.K. Rowling, né, que é a escritora do Harry Potter. Que os adolescentes não conhecem. Imagina, né? Muito conhecida, trouxe uma frase do Jimi Hendrix, como eu disse, o Enem tem um gosto musical muito apurado, enfim, e questões de geopolítica também, que os alunos, tenho certeza que estavam informados sobre isso, enfim, a prova foi muito bem feita, muito diversificada, e no mais, eu acho que o aluno teve sucesso em realizar essa prova, foi uma prova tranquila, apesar de a gente ter classificado algumas questões como média a difícil, mas foi justamente porque foi uma prova bem feita. Diferentemente do ano passado, que foi uma prova extremamente fácil, né? Quase que Você diria então boba. Que foi uma prova seletiva? Sim, foi uma prova seletiva boa de fazer, tranquila de fazer. Quando eu falo boa de fazer, não no sentido de que ela era muito fácil, mas de que ela era gostosa de fazer, trazia atuais, muitos assuntos, né, interessantes. Inclusive cartoons. Um deles lá com o David Cameron. Sim, né, primeiro-ministro sobre o problema que teve na Inglaterra em 2011, sobre os tumultos. Exatamente. Né? A visão dele sobre aquilo, nós precisávamos de 2 expressõezinhas lá bacanas, e no mais foi uma prova excelente. Então vamos ver se os números também acabam mencionando isso. Nível de dificuldade, vocês que analisaram a prova na equipe de inglês, você e o professor Alckmin, colocaram o seguinte: as questões fáceis, aí 2 questões, de nível médio uma questão, e mesmo assim, né, mesmo tendo uma prova interessante, vocês colocaram 2 questões como sendo nível difícil. Isso eu não me recordo que o ano passado no Enem, eu tenho a impressão que nós não tivemos essa configuração. O que mudou, e mudou para melhor? Sim, as 2 questões que nós colocamos como difíceis foram justamente difíceis no sentido de escolher uma opção. As opções pareciam-se muito umas com as outras, certo? Então o aluno ainda levava um pouco mais de tempo para poder decidir realmente entre quais que ele ficava. Justamente essas foram as 2 difíceis. Quando eu falei que a prova era diversificada, justamente ocorreu isso. 2 fáceis, uma média e uma difícil, certo? Então era uma prova que exigia um pouquinho mais de atenção, claro, sempre exige, mas no mais foi uma prova diversificada e
essas questões difíceis justamente se valem por causa das opções que tínhamos para marcar. Não, perfeito, perfeito. E a questão da interpretação também, né? Porque é interessante que a prova, por mais que o aluno ele tinha que conhecer o inglês, mas é evidente que ele tinha que ter uma boa interpretação para resolver as questões. Né? Isso, essa questão da interpretação valia-se muito para a questão que era o poema de 1932, que tratava do racismo nos Estados Unidos, certo? Então, o aluno tinha que perceber que realmente a pessoa do personagem no poema estava superando aquilo, superou, né? A gente tinha que identificar essa superação lá. E a questão do cartoon também, que foi uma das que causou um pouquinho mais de dúvida, certo? Que poderia ter causado ao aluno um pouco mais de dúvida, justamente porque mostrava essa questão do uso da língua formal e informal e da questão que foi abordada bastante no Enem dessa vez. Inclusive que é uma questão, assim, desculpa te cortar, é típica do português, né? Colocando a questão do colocalismo, qual que é a linguagem correta, não é a linguagem informal, e eles utilizaram dentro do contexto do inglês, é uma questão muito bonita. Dentro de um cartoon, né? Interessante. E demonstra o que você está falando aí, né? Que 3 questões, então, tiveram essa interdisciplinaridade, ou seja, permearam outras disciplinas. E isso é interessante, né, Débora? Muito bom. Nós tivemos a primeira questão que abordava geopolítica, modernidade, a do cartoon, que justamente falava sobre os gêneros, as diferenças linguísticas, né? E o poema também foi colocado de maneira bastante interessante. Muito bom. Vamos dar uma olhadinha aqui, abordagem de conteúdo, né? Da mesma forma que no espanhol, é uma prova marcadamente aí interpretativa, né? Então não teve um conteúdo específico do inglês, verbos, né? Não, era bastante interpretativa. O aluno deveria identificar ali nos textos, no cartoon, marcas de interpretação, palavras-chave, certo? Mas eu não posso dizer que foi gramatical, certo? Foi mais interpretativa mesmo, uma questão de esperteza. Perfeito. Vamos buscar o São Nunca um pouquinho, só para a gente fechar aqui com a análise. Eu quero provocar, para a gente terminar, o seguinte, né? Eu procurei fazer a prova de inglês e de espanhol e senti muita dificuldade na parte de espanhol. Achei assim a prova muito mais densa, exigia muito mais do aluno. A prova de inglês foi interessante, foi difícil também. Mas como ela traz, como você mesmo mencionou, ela traz questões do dia a dia desse aluno, então ela acaba facilitando um pouco mais para esse aluno. Vocês não acham que uma prova com o teor do Enem, com o alcance do Enem, deveria colocar questões, 5 questões de língua estrangeira muito semelhantes, ou seja, com o mesmo nível de dificuldade? Porque, na minha concepção, acabou prejudicando um pouco o aluno que optou pelo espanhol. O que vocês pensam sobre isso? Eu penso que realmente deveria buscar uma igualdade, né? No grau de dificuldade da prova. Pensar num tipo de questão mais parecida para que não fique uma diferença, uma disparidade, uma coisa dessa que foi muito grande realmente. Né? Não estou dizendo que a prova de inglês foi fácil, mas teve essa diferença realmente. Então eu acho que deveria buscar uma igualdade aí na hora de fazer a prova, porque dá a impressão também, Wagner, que o pessoal que faz inglês e espanhol parece que não tem contato. Parece que a equipe que elabora a prova, de uma e de outra, parece que ela não preocupa muito o que um pensa, o que o outro pensa. Então são provas bem diferentes, estilos bem diferentes, certo? Olhando para esse lado aí do aluno ter uma vantagem, nesse caso, realmente, né, dá para se pensar, embora a prova foi uma prova mais intelectual, mais culta, buscou outros aspectos. Mas eu acho que deveria preocupar, sim, uma coisa mais igualitária e uma coisa mais justa. Perfeito. E Débora, para finalizar, qual que é a dica que você deixa para o aluno aí de inglês, para que ele possa se preparar para o próximo processo do Enem? Um exemplo, o que esse Enem trouxe de aprendizado para que nós pudéssemos aí orientar os nossos alunos? Ou já estamos realmente fazendo tudo que ele precisava para essa prova? Bom, eu acho que a dica que fica agora é justamente o que a gente tem falado, para ficar sempre atento ao inglês, à língua estrangeira do cotidiano. É o que eu sempre falo, o inglês está ali na internet que você usa todos os dias, está nos jogos, está nas propagandas, no Facebook, e tudo isso que os alunos usam todos os dias, é o que eu costumo falar. Você sabe muito mais inglês do que você pensa. Então a dica é a seguinte, use tudo isso ao seu favor. E cada dia mais procure o aluno que está
estudando para processos seletivos, para que ele, não só o Enem, mas muitos outros também, que ele procure sempre ler, pelo menos, notícias e manchetes em outras línguas e procure outros canais de notícia que você fique antenado nos assuntos que estão acontecendo durante a semana e os que são mais interessantes. Então, fica a dica para que sejam sempre atentos ao cotidiano da língua do dia a dia mesmo. Perfeito. Gostaria de agradecer muito aí a presença dos professores, da Débora, de inglês e do São Nunca de espanhol. E não podemos esquecer também dos demais professores que contribuíram aí com a resolução das provas e que não estão presentes aqui hoje. Nosso abraço, tá? E você, aluno aí que fez a prova, pode ficar tranquilo que você teve uma boa preparação, tá? Agora é hora de descansar um pouquinho. Descansar, não pode descansar muito, porque tem outros processos pela frente, mas em relação ao Enem, nós cumprimos o nosso trabalho, a nossa tarefa. Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês.